Capítulo 8. A persona, abre aspas. A voz que ouvimos todos os dias, em todas as reuniões, é a voz da empresa. Não ouvimos os clientes. Se você quer saber como impulsionar seu conteúdo, pergunte aos seus clientes. Fecha aspas. Adele revela. Agora vamos destrinchar um pouco mais o assunto persona. É claro que é possível vender sem ter uma persona definida, mas se você defini-la antes de partir para o ataque, poderá ser certeiro com suas comunicações, tornando seu copywriting mais assertivo e poderoso. Mas preciso alertar sobre uma coisa: definir uma persona que te possibilite estourar de vender não é uma tarefa simples. As empresas que têm sucesso em vendas costumam contratar um profissional especializado em estudar e definir personas, o que pode economizar muito tempo e aumentar os resultados em vários indicadores. Mas afinal, o que é uma persona? O nome completo é Buyer Persona, Customer Persona ou Avatar. Mas vamos focar no nome mais simples e popular: persona. Podemos dizer que persona é basicamente uma representação ideal de um cliente, que ajuda a revelar perfis psicológicos e emocionais que você deve abordar na sua comunicação. A persona deve funcionar como uma amiga das suas estratégias de copywriting. Ela deve ter um nome e uma história, ter sentimentos e objetivos de vida, como um personagem de um filme. É exatamente isso. Trate essa estratégia da mesma maneira que os diretores e roteiristas tratam seus protagonistas. Mais à frente, retornamos com este assunto, mas antes é importante que você saiba: é a persona que vai definir quais são os parâmetros fundamentais da linguagem persuasiva com o seu público. Isso porque ela simula o cliente, buscando humanizá-lo ao máximo. Reflete sobre seus gostos e preferências, como é seu cotidiano, como ele se comporta, o que ouve, vê e quais são seus sentimentos predominantes sobre a realidade. Em suma, as personas são arquétipos que revelam como pensa o cliente que vai comprar de você, permitindo elaborar estratégias de marketing mais certeiras. Sabendo quem irá comprar de você, fica mais fácil fazer com que o texto converse com o cliente e o convença da compra. Mas de quantas personas você precisa para acertar em cheio na estratégia? Quantas personas precisamos desenvolver? Depende de quantas maneiras você é capaz de alcançar o mercado e de quantas formas você precisa para atingir isso, revela Adele Revela, presidente do Buyer Personas Institute. É interessante criar mais de uma persona, principalmente se você costuma trabalhar com vários produtos, serviços ou diferentes públicos. Mas recomendo que você não utilize mais do que 5. Aliás, na minha opinião, o ideal são 3. Desta maneira, você acaba focando o seu conteúdo em quem realmente interessa, evitando gastar tempo e recursos com uma parcela pequena de compradores. É importante que, assim como no filme, existem os personagens principais, os protagonistas. Você tem as personas, que são os que realmente têm potencial para virar clientes. São estes que você deseja atingir com o conteúdo. São os personagens principais de um filme que fazem o papel de se conectar com os espectadores e, por meio das histórias, os fazem se identificar com o sonho ou com a dor deles. Da mesma maneira, a sua persona precisa ter conexão com o seu público. Dentro do seu público-alvo, você pode tirar essas personas
e conseguir atingir consumidores mais específicos e qualificados para a compra. E é dessa forma que você consegue segmentar seu copy. Persona definida. Nome: Marta Gimenez dos Santos. Idade: 36 anos. Profissão: administradora. Salário: R$ 2.758. Família: Marta é casada há 5 anos com o supervisor de solda, Júlio, e tem uma filha de 2 anos, a Camila. Sobre a personalidade e o dia a dia de Marta: tranquila, decidida, tolerante. Releva bastante as coisas, mas quando tem que ser firme, não hesita em ser. Tem uma boa relação com o marido. Às vezes se chateia com ele, mas como não costuma guardar raiva, está sempre bem. Marta é apaixonada por sua filha e faria de tudo para vê-la bem. Às vezes, fica ansiosa para chegar no fim de semana e poder passar mais tempo com a pequena. Marta não é desleixada consigo mesma, mas sente que deveria se cuidar mais. Ela vai ao dentista de 3 em 3 meses e ao médico de 6 em 6. Seu nível de vaidade é médio. Ela gosta de andar bonita e bem arrumada. Valoriza seu corpo e mantém uma dieta razoavelmente saudável. Sobre a atividade profissional: Marta é administradora de uma clínica de exames médicos, a Biotech Exames Clínicos. Está lá há 2 anos e meio. Trabalha de segunda a sexta em horário comercial, de 9 às 18 horas, e sábado até às 13 horas, mas sempre fica depois do horário, para agilizar tarefas e resolver questões referentes ao trabalho. Sobre o joanete: aquele osso saltado na lateral do pé que incomoda. Marta vem sofrendo com o joanete há algum tempo. Sente desconforto constante e, em dias esporádicos, sente dores. Como é vaidosa, usa sempre calçados fechados quando vai trabalhar ou sair com o marido e a filha. Ela sente falta de usar calçados abertos, principalmente nos fins de semana, mas a vergonha do pé torto a faz desistir de usar rasteirinhas ou melissas. Ela não gosta de mostrar o pé, nem para o esposo em casa, mas isso se torna inevitável. Marta não gosta da ideia de fazer cirurgia. Apesar do incômodo, vergonha e dor, ela não cogita se submeter a uma operação. A mãe de Marta, Gilza, de 52 anos, também sofre disso. Nível de consciência sobre o problema: levemente informada, andou lendo artigos sobre o problema. Já se consultou com o médico e já apostou numa injeção para aliviar a dor, que não resolveu. Algumas falas de Marta sobre o problema: estou com Joanete incomodando há alguns anos. Já fiz infiltração, injetando um medicamento diretamente na área que dói, e não resolveu. Não gosto da ideia de operar o pé. Apesar de feio, cogito uma alternativa. Um modelador, quem sabe, ou algum calçado ortopédico. Eu e minha mãe sofremos muito e nenhum calçado fica bom. Incomoda muito. Está cada vez mais saliente e doendo mais. Vi um caso de uma moça que fez cirurgia e anos depois o osso cresceu novamente. Não aguento mais isso. Não consigo nem usar um salto nem nada. Tenho vergonha desse osso torto. Parece até que é outro dedo. Quando vou fazer unha, fico com vergonha. Sobre os hábitos de compra de Marta: Marta não é descontrolada com o consumo, mas também não é pão duro. Quando tem vontade de comprar algo, ou quando precisa, não hesita em adquirir. Compra em shopping, em lojas e já comprou algumas vezes pela internet. Numa delas teve problema com a entrega.
o que a fez ficar mais resistente com compras online. Marta tem cartão de crédito Mastercard com limite de R$ 1.300. Usa um banco online para quase tudo e paga muitas coisas à vista. Como construir sua persona? Se você já entendeu as definições e quer logo construir as suas personas, aqui vão algumas dicas rápidas. Não se baseie em palpites. Se você já trabalhou com vendas físicas, deve ter percebido que muitas delas acontecem com as pessoas que você menos espera. Isso ensina uma grande lição. Nem tudo o que parece é. Em outras palavras, você pode acabar definindo a sua persona pelo palpite ou por quem você acha que tem maior chance de compra. Mas, na verdade, o seu potencial cliente pode estar em direção oposta à que você está indo. Use dados do Google Analytics. Para não se basear em achismos, você pode usar a ferramenta Google Analytics. Nela, você consegue identificar como o público pesquisou e chegou ao seu site, ou seja, você consegue mensurar os resultados dos seus conteúdos, sabendo exatamente de onde as visitas estão vindo. Se foi do e-mail marketing, tráfego orgânico, SEO, tráfego pago, anúncios, redes sociais, etc. Mas, apesar da ferramenta ser importante para mensurar os resultados dos seus conteúdos, aconselho que você utilize a próxima dica para definir uma persona. Converse com o público. Se você quer saber como impulsionar seus resultados, pergunte aos seus clientes. A melhor maneira de saber o que uma pessoa pensa é se comunicando com ela. E você também pode fazer isso. Por meio dos clientes que você já tem, fica mais fácil coletar informações com os padrões de comportamentos e perfis da sua persona, como faixa etária, salário, hobbies, sonhos, problemas, gêneros, etc. Aliás, o modelo acima criado pode ajudar você. Existem algumas técnicas que você pode aplicar para conseguir construir personas fiéis à realidade e que sejam úteis para o seu marketing. Conte com um especialista. Faz parte de uma boa estratégia de conteúdo contar com a elaboração da persona, pelos vários motivos que você já viu aqui. Se você já contratou um profissional de marketing ou mesmo de copywriting, converse com ele para que vocês elaborem as personas juntos. Você pode entrar com o seu conhecimento e ele com o conhecimento técnico. Desta maneira, você garante fazer algo realmente relevante, que melhore seus resultados a partir de hoje. Origem da persona. Apesar de ser um conceito amplamente empregado em estratégias de marketing, nos nichos de mercado mais diversos, a persona surgiu no contexto de criação de tecnologia. Aliás, a área de tecnologia é mestra na arte de estudar personas. As novidades lançadas no mercado sempre são minuciosamente estudadas para priorizar a experiência de seus usuários. A Apple é um grande exemplo, e vamos tratar disso mais adiante. A primeira vez que o conceito foi utilizado, mais precisamente como buyer persona, foi com o empresário Alan Cooper, em 1983. Ele foi contratado para desenvolver um software de gestão de projetos para uma outra empresa, e este foi o grande desafio. Para entender como programar o código desse software, era necessário que os desenvolvedores entendessem para que tipo de usuário eles estavam programando. A ideia que Alan Cooper teve foi estudar os clientes mais importantes daquela empresa, além de entrevistar colegas que poderiam ter o perfil dos usuários do futuro software.
Dessa forma, ele conseguiu personificar um usuário fictício, chamada Kate, baseado em todas as informações obtidas por esse processo. A persona Kate ficou muito próxima aos hábitos reais dos clientes. E foi assim que ele conseguiu com que os programadores, que jamais teriam contato com os clientes, conseguissem se colocar no lugar do usuário para obter um software de boa usabilidade. A experiência com o conceito de persona foi um sucesso, tanto que Cooper acabou replicando a estratégia em outras experiências, até que em 1998, através de seu livro publicado com o título de Os Loucos Estão Controlando o Sanatório, Alan Cooper usou oficialmente o termo persona. No caso, ele diferencia buyer persona, que representa o futuro cliente que ainda não fez uma compra, e user persona, que é o cliente que já passou pela experiência de compra. O papel da persona na construção de um copy. O exercício de definir uma persona deve considerar detalhes psicológicos e emocionais, e eles devem ser suficientes para que você se coloque no lugar da persona e entenda qual é a perspectiva dela sobre o que você tem a oferecer. Além disso, é dessa maneira que você vai mostrar como as suas ofertas podem ajudá-la a resolver seus próprios problemas. Entendendo melhor a sua persona, você pode compreender detalhes valiosos sobre que tipo de comunicação prende mais a atenção dos seus potenciais clientes e de seus clientes já consolidados. A persona define sobre o que e como você vai falar, dominando a linguagem que sua persona costuma utilizar nas relações do dia a dia e tocando nos assuntos que lhe chamam a atenção, você conseguirá ser mais sugestivo e guiá-la até a decisão. Além disso, a persona indica também quais são os hábitos de consumo de informação de seus possíveis clientes. Isso vai te nortear sobre os melhores termos para se usar, assim como os fatores psicológicos que mais lhes impactam. Para entender melhor, imagine você no elevador em três situações diferentes. 1. Com um desconhecido, fica um clima frio, sem muito espaço para conversa. 2. Quando você está com alguém conhecido, mas ainda não tem muita intimidade. O gelo não é tão grande, acontece alguma conversa, mas sempre muito superficial. 3. Já quando você está no elevador só com um amigo íntimo, a conversa flui naturalmente. É para acontecer a terceira situação que serve à persona, para você entender seu cliente tão bem como conheceria um amigo. Inclusive, nós compramos mais facilmente de quem conhecemos, e nada melhor que comprar de um amigo. Portanto, grave isso. A principal função da persona é desenhar a perspectiva do seu cliente para que você consiga ajustar a sua comunicação da forma mais envolvente possível. Você já leu algum artigo ou assistiu a um vídeo e teve a sensação de que aquilo foi produzido diretamente para você? Então, a empresa que produziu o conteúdo acertou em cheio na estratégia de persona. Quando você tem a sua persona no papel, fica literalmente mais fácil vender, porque você se comunica diretamente com ela. Lembre-se sempre que as pessoas decidem suas compras predominantemente pela emoção, e nada emociona mais uma pessoa quanto ser compreendida por alguém. Ter um bom conhecimento de sua persona permite que você supere a distância que existe entre o vendedor e o cliente, que está do outro lado do balcão, ouvindo como ele ouve e pensando como ele pensa. Conversando adequadamente com a persona, a venda deixa de ser um incômodo e passa a ser uma relação amistosa de interesses em comum. Com a persona definida, você pode produzir um texto bem segmentado, sob medida para um usuário muito específico.
Dessa maneira, seu copy se torna muito mais relevante para ele. O vendedor de algodão doce. Conheci um vendedor de algodão doce certa vez na porta de uma escola. Percebi que ele tinha uma clientela que sempre comprava com ele. Curioso, um dia puxei conversa para saber como ele vendia seus produtos. Ele me contou que vendia muito bem ali, só nos horários de entrada e saída dos alunos. Ali já conhecia todo mundo e as pessoas o conheciam também, mas disse que antes as coisas eram mais difíceis. Contou que ficava vendendo numa praça pública, no centro da cidade. Passava 10 horas perambulando pela praça e gritando para chamar a atenção das pessoas. Ao final do dia, estava exausto e sem voz. Certo dia, ele reparou que, numa loja de brinquedos ali daquela mesma praça, havia um personagem que chamava a atenção de toda criança que por ali passava. Então, ele acabou descobrindo o nome daquele personagem e que o mesmo estava na moda entre a criançada. Decidiu então comprar algumas máscaras de papel daquele mesmo personagem, bem baratinhas, para dar de brinde para os filhos de quem comprasse o algodão doce. Aumentou também o preço de venda do seu produto, para cobrir o custo da máscara e aumentar um pouco a margem de lucro. Ele pensou que, ao invés de vender para todo mundo, no meio da praça, iria até locais onde houvesse muitas pessoas com seus filhos. Foi aí que decidiu ir até a porta de escolas, no horário de entrada e saída de alunos. E depois dessa mudança, o vendedor estava muito contente com o volume de vendas. Agora vendia 2 vezes mais, em 4 horas de trabalho, do que vendia antes, em 10 horas na praça. Ele vende por um valor maior e não precisa ficar aos berros. Agora são os interessados que procuram o vendedor, e não o contrário. E eu, depois dessa conversa, fui embora impressionado. Entendendo que o público consumidor dele gostava, onde frequentava e quais horários de pico, o vendedor tornou seu trabalho muito mais eficiente e lucrativo. Este é um vendedor que sabe trabalhar com a sua persona e usar a emoção para conquistar mais e mais compradores. Mais 2 cases para você se inspirar. Acredito que você já tenha captado a essência da construção de personas e que já tenha se conscientizado que isso é muito importante para o trabalho com o copywriting. Certo, agora vou falar de alguns cases que vão inspirá-lo. 1. Apple Maníacos. A Apple é uma empresa que não tem clientes, mas sim fãs. São os Apple maníacos. É por isso que conseguem cobrar um preço alto por tecnologia com concorrência muito semelhante no mercado. Tudo que a empresa desenvolve é sempre priorizando a experiência do futuro usuário, o maior critério deles. As decisões que não contemplam a satisfação do usuário provavelmente estarão erradas. É cultura da empresa deixar uma cadeira vazia nas reuniões de diretores. Essa cadeira representa o consumidor, ou seja, a persona deles. Tudo o que é decidido nessas reuniões passa pelo crivo do amigo imaginário. Esse é um belo exemplo de como conhecer bem sua persona pode gerar resultados indiscutíveis. Eu mesma já pratiquei essa loucura na hora de planejar copywriting. Coloquei a cadeira vazia do meu lado e fiquei tentando imaginar o que a persona me diria sobre o que estava escrevendo. Parece uma atitude pirada, mas experimente fazer isso. Você acaba refletindo e tendo percepções mais assertivas quanto ao que o cliente busca. 2. A segunda casa. Sabe por que as cafeterias Starbucks conseguem vender um café mais caro que os seus concorrentes e mesmo assim sempre estão lotadas? Simples. Lá as pessoas se sentem em casa. O conceito da empresa é ser um terceiro local de permanência, além da casa e do trabalho de seus consumidores. Lá, as pessoas são atendidas pelos seus nomes, sentam em sofás confortáveis
e podem usar o Wi-Fi gratuito. Caso um cliente derrube sua bebida no chão, ele ganha uma nova. Os clientes mais frequentadores ganham bebidas gratuitas. Starbucks é amplamente conhecida pelo seu atendimento exemplar. Seus principais dirigentes dizem que não estão no ramo de cafeterias para atender pessoas, mas sim no ramo de pessoas servindo café e mais um monte de delícias. A Starbucks sabe usar a emoção para gerar conexão com seu público. Tem um algo a mais. A experiência é valorizada. Todo o processo de contato com a marca precisa ser trabalhado, oferecendo uma experiência única e memorável para cada pessoa.